Eu me lembro, se eu não me engano, Diana, do primeiro caso que todo mundo ficou chocado, foi o riso, né? Com certeza, foi esse mesmo. De lá para cá, mais 99 pessoas morreram. E a Diana tem notícias agora para a gente sobre a vacina, né, Diana? Tudo bem, querida? Exatamente. Boa tarde, Tony. Boa tarde a você que nos acompanha. É uma notícia que nos enche de esperança, mas que também deve trazer junto muita cautela e talvez assim um pouquinho mais de consciência da população, porque estamos chegando perto aí de a gente conseguir retomar um mínimo de normalidade dentro da nossa vida, com a notícia divulgada hoje, né? Entre as várias notícias nesse sentido que a gente teve aí nos últimos dias. Então, um lote com as primeiras 120 mil doses da vacina Coronavac chegou a São Paulo, trazido da China. Então, Tony, queria falar um pouquinho com você a respeito dessa vacina. Primeiro chegaram essas 120 mil doses em São Paulo. Até o fim do ano devem chegar 6 milhões, somadas a essas 120 mil. Então, esse é um primeiro lote das 6 milhões de vacinas que São Paulo já comprou da chinesa Sinovac. E o acordo que existe entre o governo do estado de São Paulo, né, e esse laboratório chinês é da produção de 46 milhões de vacinas até janeiro de 2021. Só que existem algumas questões aí ainda em torno dessa vacina, que é a Coronavac, que é do laboratório chinês Sinovac. Quais são essas questões? A primeira delas é que o resultado saiu ainda só para a segunda fase de testes. Então, ainda aguardamos o resultado da terceira fase de testes da Coronavac. A outra questão é que ainda não recebeu uma autorização da Anvisa, né, a aplicação desse laboratório. Então, ainda não temos essa autorização da Anvisa, né? Essa vacina é aquela que tem um acordo com o Instituto Butantan de produção. Então, o Butantan pode produzir mais 40 milhões de vacinas. Só que, Tony, existe a outra questão, né, de que São Paulo são 44 milhões de pessoas e cada vacina é dada em 2 doses. Então, só em São Paulo precisa de 88 milhões de doses da vacina. Portanto, por isso que eu falei, né, é uma notícia que nos enche de esperança, mas a gente ainda precisa ter muita cautela, né? Não deixa de ser uma notícia boa por isso, mas a gente ainda precisa de muita cautela. Então, provavelmente sejam imunizados aí os grupos de risco antes, né? Mas a gente precisa ter essa consciência. E a outra questão, Tony, é que a resposta imune dessas vacinas, não só da Coronavac, como da Sputnik, da vacina da Pfizer, né? Todas essas vacinas, elas produzem a resposta imune apenas 4 semanas após a segunda dose. Então, não é que eu vou tomar a vacina hoje e que amanhã eu vou sair para a rua que eu estarei imune. Não é isso, né? Então, precisa tomar 2 doses e a resposta imune, na sua totalidade, vem apenas 4 semanas depois da segunda dose. Então, você veja como nós estamos Vai lá para ainda... março, mais ou menos. Isso, a gente ainda está distante dessa normalidade, distante de poder circular tranquilamente nas ruas. Natal e Ano Novo vai ser, sim, com recomendações para distanciamento social, né? Apesar de que a gente está vendo que essas recomendações ainda existem, mas não têm sido adotadas, né? Daí a gente vê o resultado de tudo que a gente tem visto no Paraná, no Rio de Janeiro, que o pessoal no Rio de Janeiro está muito preocupado, inclusive, porque já está subindo a ocupação de leitos e o Rio de Janeiro já desequipou todos os hospitais de campanha. Então, existe uma grande preocupação com relação a isso, também em São Paulo, né, essa mesma questão. Então, essa Coronavac, são essas as informações. 120 mil doses, vai chegar a 6 milhões até o fim do ano em São Paulo. Isso é um acordo com o governo de São Paulo, né? Ela tem sofrido aí algumas questões de batalha política também do governo de São Paulo com o governo federal. E a outra questão é que aqui no Paraná existe um exame clínico, aí uns testes realizados pelo Hospital das Clínicas, né, que é com relação à Coronavac. Então, a gente tem essa vacina sendo testada aqui no estado do Paraná e também existe aí uma sinalização do governo do estado do Paraná de que essa vacina pode ser produzida ou distribuída aqui no estado. Então, também já existe essa negociação. Bom, a eficácia dela é de 90% essa é 90% ainda, né? Isso. 80% essa aí... essa? Hã? Essa de 80%? Essa é 90%. 90%. Só que a gente só tem o resultado do segundo... Exatamente. Né, da segunda fase. Porque foi até o que o prefeito Rafael Greca falou.
Ele disse, não volta às aulas com 90%. Não dá. É com né? 100%, senão não volta às aulas. Porque até deu uma polêmica que a secretária municipal de saúde falou exatamente o contrário do que o prefeito tinha falado. Mas você falou do Rio de Janeiro. Mas sabe que 90% é uma resposta imune assim, bem positiva, Tony, porque se esperava, né, no início da pandemia que essas vacinas pudessem dar aí um retorno de 50%. Certo. Então 90% é um Como resultado diria minha muito avó, bom. alvissareira. O quê? Alvissareira. É uma notícia maravilhosa. Ah, entendi. Entendeu? Assim é mais fácil de entender, Tony. Agora, você falou do Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro cancelou definitivamente uma das festas populares deles, que chama a atenção do mundo inteiro, que é a queima de fogos na virada de ano. Foi definitivamente cancelado para evitar aglomeração. Cancelou o governo, né, Tony? É. Agora, o Mas que a o povo população vai. vai fazer, a gente não sabe. Na verdade, a gente já imagina, mas a gente não tem total É certeza. exatamente igual nos campos de futebol. Lá dentro não tem ninguém, mas do lado de fora está assim. Tá cheio. O povo é complicado. Então, aí existem outras vacinas também já em fases avançadas de testes. Entre elas é a vacina de Oxford, né? Que é uma vacina inglesa, que inclusive essa é a vacina do governo federal oficialmente. Por que eu digo oficialmente? Recebeu aporte bilionário do governo federal. Ela ainda também na segunda fase de testes, mas os testes são bastante limitados. Foram testados poucos idosos, muito poucos fumantes também, que são grupos de risco. Então, a gente ainda aguarda, né, com relação a essa. Essa vacina, a de Oxford, ela pode ser produzida aqui no Brasil pela Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz. Então, a gente aguarda ainda o resultado sobre essa vacina também. E aí, a resposta imune dela é a mesma. Sobre a vacina da Pfizer, eu vou deixar para o Pierre falar, porque ele tem muito mais conhecimento do que eu só apurei as notícias que circulam hoje, né, em todos os sites. Aí a gente tem também a vacina da Moderna, que ela está nos estudos clínicos da fase 3, 95% de eficácia, e tem armazenamento em freezers de 20 graus, menos 20 graus. Por que eu falo isso, Tony? Porque a gente sabe que a vacina da Pfizer, ela tem essa questão que é do armazenamento, né? Então, menos 70 graus, que é ultracongelador, o Brasil não tem essa tecnologia. Eles até encontraram ali alguma solução de fazer caixas especiais para transporte, mas a gente sabe como no Brasil existem localidades muito distantes e aí é isso que preocupa. E aí a gente tem também a Sputnik, que é uma das vacinas que tem convênio com o governo do estado do Paraná, já apresentou 92% de eficácia, também nos estudos, né, realizados. E olha, foi confirmado ontem que pelo diretor da OMS da Rússia, que eles já pediram uma certificação junto à OMS, que é a Organização Mundial de Saúde. Então, essa vacina é aquela que todo mundo ficou meio em dúvida com relação a ela. O governador Ratinho Júnior foi bastante criticado quando assinou convênio, né, com a vacina, com o pessoal da Sputnik, mas ela está bem adiantada e a OMS ainda não se pronunciou a respeito da Sputnik, né, mas a gente já sabe também que os representantes dessa vacina russa foram conversar com a Anvisa essa semana. Então, a gente também aguarda como é que está o andamento desses estudos aí, Tony. Bom, vale lembrar, antes de chamar o Pierre, que já está prontinho para entrar no ar, o estudo de uma vacina, pelo menos é o que eles falam, os pesquisadores, dura em torno de 10 anos. Para se chegar ao resultado, não, essa vacina realmente funciona, né, Pierre? 10 anos. Eles estão fazendo isso num tempo recorde, 1 ano e pouco, nós vamos ter essa vacina. Então, é muito importante que a população fique atenta a tudo isso que está acontecendo. E o Pierre tem informações também sobre vacina, né, Pierre? Boa tarde. Olá, Toninho. Boa tarde a você, boa tarde, Diana Túlio. E, é claro, um grande abraço a todo mundo que acompanha o Voz do Litoral. Tony, sobre isso que você acabou de falar, quanto ao tempo necessário para o desenvolvimento de uma vacina. Eu conversei hoje com o médico infectologista e presidente da Associação Brasileira de Infectologia, o Dr. Clóvis Arnes da Cunha. E ele me explicava que para desenvolver uma vacina, se levar em consideração assim, já um tempo bom, muito bom, vai levar aí em torno de 7 a 8 anos. Imagina então você ter uma vacina em menos de 2 anos, que é o caso da vacina da Pfizer, que anunciou ontem e que fez com que o mundo inteiro acordasse mais esperançoso nessa quinta-feira,
que teve sucesso na fase 3 de testes da vacina contra a Covid-19. Eu vou deixar o Dr. Clóvis Arnes explicar como é que foi feito esse teste e como é que se obteve esse sucesso. Vamos acompanhar a explicação dele. A pesquisa da Pfizer lançada, os dados essa semana mostraram que menos de 100 pessoas tiveram Covid, acho que foram 96, e só 5 estavam no grupo da vacina. Todos os outros 90 estavam no grupo placebo. Então não precisa nem ser muito matemático nem estatístico para comparar 90 no grupo placebo tiveram Covid e só 5 no grupo vacina. Aí, claro, é feito um cálculo matemático, um cálculo estatístico, mas é visível que ela é muito eficaz, no caso de uma eficácia de 95%. E os 5 participantes que tiveram Covid, que tinham sido vacinados, tiveram Covid leve. Não tiveram pneumonia, não tiveram falta de oxigênio, não precisaram de internamento. Então, dados como esses são realmente muito robustos e de grande otimismo. Só para a gente explicar, né? Então, voluntários foram separados em 2 grupos. Em um grupo, eles receberam placebos. Nada mais é do que um medicamento que não tem eficácia alguma contra nenhum tipo de doença. E o outro grupo recebeu esse medicamento que estava na fase 3 de testes da Pfizer. O grupo que recebeu o placebo, ele teve um índice de contágio enorme. Já o grupo que recebeu o medicamento, a vacina contra a Covid-19, apenas 5 pessoas contraíram a doença e essas 5 não desenvolveram os sintomas graves da Covid-19, o que mostra que é um sucesso a vacina. Por isso a Pfizer deve entrar hoje ainda com um pedido nos Estados Unidos para poder já aplicar a vacina, para comercializar e distribuir a vacina nos Estados Unidos. É um pedido emergencial devido, é claro, a esse momento diferente que o mundo vive, a esse momento de pandemia da Covid-19. E além dessa vacina, como a Diana mesmo já explicou aí ao longo da participação dela no Voz do Litoral, várias outras vacinas estão sendo desenvolvidas simultaneamente. O próprio Dr. Clóvis Arnes, ele é um dos brasileiros que participa do desenvolvimento de uma vacina americana contra a Covid-19, que ainda não chegou à fase 3, portanto a vacina da Pfizer é a primeira a concluir essa fase com sucesso. E ele explicou também que várias vacinas devem chegar já a partir do próximo ano, mas que até lá o pessoal deve continuar tomando cuidado, deve manter as medidas preventivas e mesmo após a vacina ser concluída, a fase de testes da vacina ser concluída, é preciso ter muita paciência, porque a gente tem mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. Então vai ser necessário tempo para produzir o medicamento, para distribuir, para vacinar as pessoas. Então vai demorar um pouco ainda para que as pessoas possam receber o imunizante capaz de evitar a Covid-19. Vamos acompanhar o alerta que faz o Dr. Clóvis Arnes sobre a importância das pessoas manterem os cuidados de prevenção da Covid-19. Vamos nos cuidar. A epidemia piorou muito em Curitiba, piorou muito no Paraná, piorou muito em São Paulo, no Sul de modo geral. Então aguente mais um pouquinho. Eu sei que o jovem está louco para ir para a festa, para aglomeração, para a balada, mas aguente mais um pouco. Os hospitais estão cheios, pronto atendimento lotado, UTIs lotadas. Vamos nos cuidar. Cada um tem que fazer a sua parte e nós vamos ter quase com certeza absoluta a vacina, mais do que uma, eficaz e segura aí no começo de 2021. Talvez até possamos eventualmente ter novidade até no final desse ano ainda. Portanto, até lá, até a imunização estar disponível para as pessoas, até porque mesmo com as primeiras doses chegando ao país, primeiro grupo de risco, profissionais da área de saúde aqui receberão a imunização, então até todo mundo estar devidamente imunizado, é importante permanecer na sua residência, se tiver que sair, tomar todos os cuidados para não contrair a Covid-19, lembrando principalmente, o alto índice de contágio da Covid-19, várias pessoas contraíram a doença, muitas pessoas continuam pegando a Covid-19 e os hospitais em todo o país estão lotados de pacientes lutando pela vida contra essa doença que assola o mundo. Tony, Diana. Muito obrigado, Pierre, Paulo Melo. E, Diana, a gente estava conversando aqui em off que a gripe comum tem que tomar todo ano a vacina. E normalmente, estava falando depois de determinado período que ela pode começar a fazer efeito. A gripe comum, eles falam em 15 dias depois, né?
Você toma a vacina e ela vai começar a fazer efeito 15 dias após, em média. Mas no ano que vem, no ano seguinte, você tem que tomar de novo, né? Só a questão da gripe, Tony, ela não é aquele resfriado, né? A gente fala gripe comum, mas não é aquele resfriado, né? Geralmente protege contra o H1N1. Isso mesmo. Que a gente lembra também que matou um monte de gente quando, né, se descobriu aí o H1N1 no mundo. Então, essa é a gripe que a gente toma vacina todo ano. Muita gente acaba confundindo e diz assim, eu tomo a vacina da gripe todo ano, mas eu pego gripe todo ano. Mas é que ela é para proteger contra H1N1. Certo. Né? O resfriado, você vai continuar tendo resfriado. Então, a dúvida com relação à vacina do coronavírus também é essa. Quanto tempo vai durar essa imunidade produzida pela vacina? Então, a gente não sabe ainda. Então, precisamos também ficar de olho nessa questão. E outra questão, Tony, a respeito da vacina da Pfizer, é que eles fizeram uma proposta para o governo brasileiro, foi divulgado também nos principais sites do país hoje, para que disponibilizem algumas milhões de doses aqui para o Brasil. Eles querem fazer esse convênio para disponibilizar algumas milhões de doses para o Brasil até o primeiro semestre de 2021. Tem que tomar muito cuidado ainda. A gente tem que ver que assim, a Pfizer provavelmente vai dar prioridade, né, para os Estados Unidos, natural que isso aconteça, né? Então, a prioridade lá e está fazendo convênio com vários países, já entrando em contato com vários países para que haja essa distribuição de algumas milhões de doses. Então, precisa ver que a notícia é boa, mas realmente precisa ter muita cautela. E aí, só para finalizar a minha participação, Tony, o Paraná sinalizou a possibilidade da importação e da produção também, em alguns casos, com 4 vacinas. Quais são? A chinesa, que é a Coronavac, também a russa, a Sputnik, e mais 2, das quais nós não falamos aqui, mas que também estão em fases de estudos, que é a chinesa da Sinopharm e a americana da Johnson & Johnson. Então, são essas as 4 vacinas que o governo paranaense sinalizou a possibilidade de importação e produção. Bom, pelo menos tem uma luz aí. Esperança. E tem muitas dúvidas, a gente não sabe se é dose única, se quem já contraiu a Covid, muita gente está perguntando, eu já tive a Covid, será que eu posso ter de novo? Eu corro o risco de ter de novo ou não? Ninguém sabe ainda com exatidão esse tipo de resposta, né? É muito nova a doença, né? Exatamente. A gente vai chegar num ano aí, eu acho que a gente acabou de passar, as meninas da produção estavam dizendo, a gente acabou de passar essa semana 1 ano do primeiro caso na China, se eu não estou enganada, e aí a Débora pode me ajudar aqui. Aqui no Brasil, a gente teve o primeiro caso, acho que em fevereiro, aqui no estado do Paraná, em março, confirmação desses casos. E então, olha o que aconteceu. É uma doença muito recente realmente, e qualquer informação a gente tem que tomar bastante cuidado, porque ela pode mudar a qualquer momento, né, Tom? A prevenção, cuidado é tudo que nós temos por enquanto. O que a gente sabe já é que o uso de máscara ajuda, a higienização das mãos ajuda, isso com certeza, e que o maior perigo de transmissão é em aglomeração. Se a gente participar de aglomeração, principalmente aquelas dentro de casa ou, né, em bares, que a gente vai que precisa tirar a máscara para consumir bebida, consumir alimento, esse é o maior risco, com certeza, Tony. Tá certo, o japonês é sempre muito elegante para falar sobre tudo. Muito obrigada. Você também está muito elegante. Foi você que comprou essa roupa aqui, né? O sapato, tudo. Então tá bom, querida. Tá bom, até mais. Eu volto já para falar com a prefeita. Amanhã ali. Você sabia disso, né? Tô sabendo. Pode ser que o seu doutor essas tuas consultas na sexta-feira, elas são bem esquisitas, pode ligar pro doutor Lucas lá, bem. ele que marca esse horário louco. Entendi. Meio-dia, 10h30 da manhã. Meio-dia da sexta-feira, mas não, tá mas bom. Eu gosto desse médico por causa disso. Né? Eu sei. Valeu. Obrigado, Tchau, hein, japonês. obrigada. Ô, Débora, o que é alvissareira no Google? Por favor, você procure aí enquanto eu vou ler esse texto aqui. Tá? Vá. O que leva a dar boas novas? Que foi o que a Diana fez aqui. Que anuncia ou prenuncia acontecimentos felizes. Então você é uma japonesa alvissareira.